Este é o canal Hora da Loteca e nós estamos aqui para falar de palpites online, que tem o bolão Escapa neste domingo, dia 28/4/2024, e a premiação deste dia é de R$70 mil. Você pode estar adquirindo as suas cartelas para estar concorrendo a esta premiação no site Palpites Online e todas as informações vão chegar para você via WhatsApp. Entra aqui no link da descrição, manda uma mensagem no meu WhatsApp e automaticamente você receberá uma mensagem com todas as informações necessárias para você estar comprando suas cartelas e participando. Quero dizer para vocês que fiquei alguns dias afastado por conta das restrições que a plataforma nos impõe, e eu quero tomar todo o cuidado com as palavras a partir de agora, ver se a gente não cai mais, porque, falar a verdade, é muito ruim ficar longe de vocês, é muito ruim ficar sem poder trabalhar. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, é se preservar, é cuidar sobre aquilo que a gente fala, e todas as informações necessárias você encontra no WhatsApp. A mensagem que você vai receber te leva para dentro do site, e aí, ali você consegue todas as informações necessárias. E eu vou tomar todo o cuidado para não falar as palavras que não pode, aquilo que é mais sensível à plataforma. Então eu vou mudar totalmente o meu vocabulário aqui nos vídeos e eu não vou usar mais aqueles termos nas quais a gente acaba sendo pego ou denunciado por alguma situação. Beleza? Então vamos falar aqui de futebol, vamos falar aqui de jogos e vamos usar um termo bem mais leve em relação àquele que a gente usava. Nós temos aqui Corinthians e Fluminense. O Corinthians está numa situação bastante complicada e o Fluminense, apesar de não estar tão mal, está bem na Libertadores, né? No Brasileiro ele já não está tão bem, porque ele começa empatando, depois ele perde para o Bahia. Então o Fluminense não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians vem mal em todas as suas competições. Seja no Paulista, quando disputou o Paulista, seja na Copa Sul-Americana e seja no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vem bem. Então, este jogo é um jogo que pode rodar treinador no Corinthians, esse jogo é um jogo que pode alavancar uma crise maior ainda no Corinthians por conta da falta de resultados positivos, ou até mesmo por desempenho dentro de campo. Então, é bastante complicado. Vocês percebam que as casas especializadas aqui, né, as casas onde vocês fazem onde vocês fazem os investimentos ali, vocês vejam que elas estão pagando muito baixo, muito alto para o Corinthians. 2,55, né? E vejam que a distância ali do empate e do resultado aqui para o Fluminense é um jogo que tudo pode acontecer, porque quando está 2 ali, é 50%, então 2,5 é como se fosse 25%, 25% de possibilidade, então é muito baixo. Deixa eu calcular aqui, ver se é 25% mesmo, vamos lá. Uma média de 39%, então é muito pouco para acreditar que o Corinthians vem e ganha esse jogo de forma fácil. Então, qualquer coisa pode acontecer nesse jogo e a gente tem que pensar mais no empate, que complica todo mundo, do que necessariamente uma vitória do Corinthians. Mas o que eu digo para vocês aqui nesse jogo seria isto aqui, mas tudo pode acontecer, né? Eu acredito mais num duplo do que em uma vitória do Corinthians. Nós temos depois Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro não vem bem também, o Cruzeiro perdeu o campeonato estadual, o Cruzeiro trocou de treinador. O Cruzeiro é uma SAF apenas equilibrada, não é uma SAF como até mesmo a do Vasco, que contrata pacotões de jogadores e traz até jogadores bons, como o Verratti, como o Payet, como, né, contratou Léo Pelé, contratou Lucas Piton, contratou diversos jogadores aí dos times brasileiros, até jogadores novos, né? Então, o Cruzeiro não é uma SAF gastadeira, o Cruzeiro é uma SAF de equilíbrio. E este equilíbrio vem trazendo, até o ano passado correu risco de rebaixamento. O Vitória vem surgindo agora na Série A, perdeu para o Palmeiras na estreia e depois acabou empatando com o Bahia. E aí está na quarta rodada. Eu estou esquecendo um dos jogos do Vitória, vamos ver com quem foi que o Vitória jogou. Vamos observar aqui, para a gente não ficar só na... Vamos olhar aqui, ver o que foi que o Vitória fez. O Vitória jogou contra o Bahia, contra o Palmeiras e... Cadê o outro jogo do campeonato? Vitória e Bahia e Vitória aqui. O Vitória fez apenas 2 jogos no campeonato? Vamos olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Provavelmente, o Vitória ele tem um jogo a menos por conta do Fortaleza. O Fortaleza também tem 2 jogos, é isso. Descobri aqui. Então, o Vitória tem um empate e uma derrota. Então, eles vêm mordendo para poder pontuar. Tanto o Cruzeiro quanto o Vitória. O Cruzeiro está em 13º, ele tem 4 pontos, ou seja, uma vitória, um empate e uma derrota, com os 3 jogos dele. Ele perde pro Atlético Mineiro, né? Ele perdeu pro Atlético Mineiro.
o último jogo, se não estou enganado, se foi o último jogo deles. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse jogo aqui carece um duplo aberto, porque os dois precisam ganhar. Mas qualquer coisa pode acontecer, qualquer resultado. O Cruzeiro e o Vitória talvez estejam, neste ano, brigando na mesma faixa da tabela do campeonato daqui a algum tempo. CSA e Ferroviária, vejam novamente um equilíbrio. Nós estamos falando aqui da Série C do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada aqui. Série C do Campeonato Brasileiro. Normalmente, quando isso acontece, esses encontros assim, o time da casa é favorito. O time da casa é favorito. Por jogar em casa, por viajar curto, né? Viagens curtas, nós temos aqui, já aconteceu um jogo, a Ferroviária empatou, e o CSA, aconteceu um jogo, e o CSA perdeu. Então o CSA precisa ganhar. A Ferroviária, se você for olhar, a Ferroviária não joga, a Ferroviária joga o Campeonato Paulista. Vamos olhar aqui qual é o campeonato que a Ferroviária joga. Vamos ver qual é o campeonato que a Ferroviária joga. Não é a Série A do Campeonato Paulista, não. Deixa eu ver aqui de qual série que é esse jogo aqui. Série A2. A gente poderia olhar o CSA como sendo da primeira divisão do Campeonato Alagoano, dizer que o CSA seria melhor que a Ferroviária. Porém, eu não sei dizer para vocês se o Campeonato Alagoano é mais forte que a Série A2 do Campeonato Paulista. Esta é a verdade. Mas eu prefiro acreditar que o time da casa vai ganhar, né? A lógica seria essa. Nas séries B e C, normalmente o time da casa leva. Londrina e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Esse aqui é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi que o Londrina começou este Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ver como foi que o Londrina começou. O Londrina está em 11º, mas aconteceu um jogo apenas. Empatou e o Ferroviário e o Ipiranga venceu o jogo que fez. Ou seja, se o Ipiranga está jogando fora agora é porque ele jogou em casa e o Londrina perdeu, empatou fora de casa. Então o que a gente pode dizer, vamos olhar se foi isso mesmo. O Londrina empatou fora de casa no Sergipe e o Ipiranga ganhou do CSA. Então, vamos, pela lógica, acreditar que o Londrina vai ganhar esse jogo. Goiás e Ponte Preta, na Série B, a gente sempre vai dar a prioridade aqui para o time da casa, sendo ainda mais o Goiás um dos clubes bastante equilibrados do futebol brasileiro. Um jogo pela Série B e um empate. A Ponte Preta, a mesma coisa. Então, o time mandante precisa ganhar. Vamos aqui pela lógica de que o time do Goiás vai ganhar esse jogo. Aí nós temos depois Fortaleza e Bragantino. É um jogo complicadíssimo, que são dois times bastante hoje em dia no Brasil, né? Não de hoje, mas aí de 2018. As sensações do futebol brasileiro, a gente pode dizer que o Fortaleza é talvez até melhor do que o Bragantino no momento, mas o Bragantino também já foi finalista de Sul-Americana. E o Fortaleza também. Os dois são vice-campeões sul-americanos nos últimos anos. Então isso é um peso bastante considerável para quem era um clube inexistente até pouco tempo, que era o Bragantino. E o Fortaleza também vem de terceira divisão, né? E depois da passagem do Rogério Ceni pelo Fortaleza, equilibrou totalmente o futebol do Fortaleza. O Fortaleza sai de 2018 ou 2018, eu acredito, de uma folha de pagamento aí de 24 milhões para hoje mais de 300 milhões anual, né, de arrecadação e não de folha de pagamento, né? Então, hoje o Fortaleza é uma realidade, o Bragantino também, e este jogo, assim como o primeiro, é um jogo que tudo pode acontecer. A tendência é acreditar que o Fortaleza ganhe, mas esse jogo é um jogo para triplo. É um jogo que, para mim, o Fortaleza pode perder para o Bragantino em casa. Mas assim, se você não vai de triplo, pelo menos um duplo fechado no mandante, né? Pelo menos um duplo fechado no mandante se faz necessário para este jogo. Então, a gente acredita que este jogo será um jogo difícil. Juventude e Atlético Paranaense. O Juventude ganhou do Corinthians. O Juventude é um time que a gente ainda não sabe exatamente o que o Juventude tem a oferecer neste campeonato. Porém, vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos jogos para a gente poder entender o que foi que o Juventude fez. Estamos aqui no Brasileirão, o Juventude inicia empatando, depois ele ganha, e aí ele perde para o Botafogo, isso. Então ele está com uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Atlético Paranaense, ele tem 2 vitórias, no Campeonato Brasileiro ele tem 2 vitórias em casa e uma derrota fora. E eu analisando ontem, o Atlético Paranaense é o melhor mandante da Série A, e ao mesmo tempo ele é um dos piores mandantes da Série A. Ele não consegue jogar bem fora de casa. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Não joguem no nome.
joguem na estratégia. E assim, dadas as últimas partidas, dados os últimos campeonatos, eu vou aqui apostar na lógica daquilo que é a análise. Vamos falar de análise. O Juventude é um time que joga muito bem na sua casa, mas o Atlético Paranaense tem um elenco muito bom que pode ganhar do Juventude fora de casa. Se o jogo fosse em Curitiba, o favoritismo era total e pleno do Atlético. Porém, nós estamos falando de um jogo fora de casa, onde o Atlético Paranaense não tem desempenho bom algum fora de casa. Então eu vou aqui acreditar numa coluna do meio, que seja o resultado mais lógico de acontecer, dado a incapacidade do Atlético Paranaense em jogar fora de casa. Se o Atlético Paranaense vir hoje e ganhar, pra mim é surpresa. Pra mim é surpresa. E aí a gente tem depois o Internacional contra o Atlético Goianiense. E aí jogando em casa, na frente da sua torcida, tendo perdido um jogo fora de casa para o Atlético Paranaense. Vamos dar uma analisadinha aqui pra gente não ficar falando o achismo. Nós temos aqui o Internacional tendo iniciado o campeonato ganhando do Bahia. O Internacional ganha do Bahia. O Internacional ganha do Palmeiras. E aí o Internacional perde para o Atlético Paranaense. Então ele tem 6 pontos. Ele tem 2 vitórias e 1 derrota. Hoje eu acredito na vitória do Internacional. A lógica é que o Internacional vem ganhar esse jogo. Beleza, pessoal? Então agora eu vou tirar os duplos aqui. Vou deixar um jogo normal. E eu vou acreditar aqui numa vitória do Fortaleza, né, para deixar uma cartela simples. Vou deixar aqui uma vitória do Cruzeiro para poder deixar apenas uma cartela simples. Eu mostrei para vocês onde eu analiso os duplos, agora estou tirando e vou deixar aqui um jogo complicado aqui para o Corinthians. Então, esta é a minha sugestão para hoje, né? Ficou nem bastante torta, ela ficou totalmente para o lado da coluna 1. Então, vocês podem concordar ou não, essa é a minha análise, vocês podem trabalhar contra a minha análise para favorecer a de vocês, né? Pela concordância ou a discordância, não é por isso que a gente vai brigar, né? Eu estou aqui dando a minha análise e espero confrontar a análise de vocês para pôr vocês para pensar. Beleza? Então vamos lá. Vamos encerrar aqui a cartela. A gente vem aqui encerrando a cartela. A gente vem aqui na área de pagamento. Na área de pagamento a gente vem aqui no carrinho, a gente paga via Pix. E aí quando o site te leva para a área de pagamento, vai aparecer um código QR Code aqui. E aí você vem aqui neste botão aqui e clica em copiar. Ficou azul aqui, você pode ir para o seu aplicativo de banco, no seu Pix, fazer o pagamento. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.